Olá, estamos aqui na nossa Maratona de Feng Shui, episódio 11, e agora nós vamos falar de curas e de alguns cuidados que a gente tem que ter com relação à entrada e saída da energia nesse ambiente que a gente escolheu, que é a sala. Antes de começar a falar disso, eu queria fazer um reforço, porque no último episódio a gente falou de várias formas de corrigir os guás, com elementos que a gente goste, com as cores do guá, com formas que representam aquele elemento. E eu queria lembrar das plantas, gente. As plantas são excelente correção. Elas podem ser colocadas em todos os guás. No nosso e-book, no final dos 20 episódios da maratona, vocês vão receber um e-book que fala das plantas associadas a cada guá. Mas, de uma maneira geral, as plantas que têm uma cor do guá já é um reforço duplo, e o que é importante numa planta não pode ser mirradinha, não pode estar com aspecto de que não está legal. Planta é vitalidade, planta é energia, ela tem que estar cheia de folhas, ela tem que estar forte, ela tem que estar viçosa. Se ela estiver viçosa, ela corrige qualquer área do baguá, beleza? Então vamos lá, hoje vai ser pesado porque eu tenho que mostrar e fazer vocês entenderem algumas coisas aqui. A gente falou no último episódio de como a energia entra por uma porta, circula nesse ambiente e sai para os outros ambientes da sua casa. Só que agora a gente vai falar para os casos onde você tem porta e em seguida porta. Porta de entrada, porta de varanda, porta de entrada, porta de corredor que distribui para outros lugares, porta de entrada, porta em frente a uma porta de cozinha, porta de entrada em frente a alguma área, um home theater ou o que seja da sua casa. Nesse caso, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. A energia pode acontecer desta maneira que está aqui. Eu posso entrar pela porta e imediatamente ela sair. E como que eu vou fazer então para que essa energia fique naquele ambiente? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Uma outra coisa que pode estar na frente da sua porta é uma porta de vidro, que também vai embora a energia. Ela entra e vai embora. Do mesmo jeito, uma janela. A janela, se ela for em frente à porta, é o mesmo conceito. Vai entrar e vai sair. Tá? Então, como que a gente faz para essa energia ficar dentro desse espaço e permanecer ali, que é o que a gente quer para que a gente tenha o melhor resultado de energia? Muito bem, eu tenho tanta coisa para mostrar para vocês, vamos falar primeiro dessa. Quero falar também do caso quando você tem uma porta, um hallzinho e daí você entra na sala, você fica com um corredorzinho interno ou ainda... Quando você entra, eu fiz um desenho aqui de novo, ops. E aí assim, você entra na porta da sua casa, tem um corredor e aí que você chega nas salas, beleza? No caso, então vamos começar por aqui. No caso de um corredor, seja um corredor fechado com um pequeno hallzinho e depois a sala, ou seja que você entre num corredor da sua casa e depois que você chega na sala, você tem que ativar, você tem que movimentar a energia para ela não se distrair e sair. Nesse caso aqui, ó, eu ainda desenhei, a porta da casa abre, ao lado ela tem uma segunda porta que pode ser uma porta de um lavabo, uma porta de uma cozinha. Então veja, na hora que eu abro a porta, essa energia faz isso, ela pode entrar neste ambiente e não continuar para a sua sala. Então é super importante no espaço desse corredor, na metade dele, vocês terem ali um ponto de luz, é uma correção, um móvel, alguma coisa que mantenha o movimento para essa energia continuar circulando, é interessante. Tem até lustre, tem uns lustres que simulam uns móvelzinhos assim, é bem legal, você pode juntar as duas coisas. Você pode colocar um sininho da sorte, tem gente que gosta, tem aquele sininho da sorte, é pequenininho, você pode simbolicamente colocar ele ali. Você pode colocar um cristal. Que cristal? Olha só. O cristal aplicado para o Feng Shui é uma bolinha multifacetada, acho que dá para vocês verem. Normalmente a gente compra em casas esotéricas, casas que vendem incenso, vela, costuma ter.
Tem casas especializadas em Feng Shui, até online, tá? E aí você compra o cristal e ele geralmente vem com uma correntinha, com um cabinho, ok? E você pode pendurar esse cristal no meio desse corredor, ok? Quando você faz, e você pode pendurar, ó, botei até os ganchinhos, é uma coisa bem simples, você pode fazer sozinho. Eu botei ele em tamanho grande para vocês verem aqui, ó, e em pequenininho. Eu uso esse pequenininho, aqui é só para entender o tamanhinho do ganchinho, porque daí você pendura a correntinha e fica ok o seu cristal, beleza? Então você, para corrigir, manter aquela energia em movimento, você coloca ou um mobile, alguma coisa que simbolize esse movimento do chi, para ele chegar no fim desse corredor e aí sim entrar na sua sala, ou você coloca um cristal que vai ajudar, ele é multifacetado, vai ajudar essa energia a continuar andando, circulando, ok? No caso aonde você tem esse corredor, você tem que aplicar o seu baguá quando acaba o corredor. É o mesmo conceito, opa, deixa eu virar ele aqui, acho que fica mais claro. É o mesmo conceito de aplicar o baguá, como a gente tinha falado, que vocês pegam a sala e dividem em 9 partes e tal. Só que ao invés de ser a partir da porta, eu considero o lado do trabalho na entrada do corredor e eu vou trabalhar a minha sala, o baguá aplicado aqui, na sala, e não um pedacinho no corredor. Se eu tô fazendo o Feng Shui da minha sala, eu tenho que aplicar o meu baguá na minha sala. Se a porta de entrada do meu apartamento faz parte da minha sala, perfeito. Se o meu apartamento tem um corredor que me leva até a minha sala, eu desconsidero esse corredor e coloco o baguá na sala e simulo a entrada da porta no buraco do corredor. Eu espero que eu tenha sido clara. Se você ficou com dúvida, manda uma pergunta para nós. O nosso celular de atendimento da maratona é o 993336365. Manda um WhatsApp, pergunta que a gente ajuda a esclarecer. Ou, se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar também para o contato @Estúdio Cris Paola, com S mudo, né, gente? Contato @Estúdio Cris Paola. Manda lá sua dúvida, manda lá seu desenhinho e a gente ajuda você a entender o que você não está entendendo, beleza? Correções, estávamos falando de correções, já falamos de que quando eu tenho um corredor eu tenho que estimular o andamento dessa energia para ela continuar no ambiente. Uma outra forma, se eu tiver espaço entre a porta e a parede, aqui ao lado, é colocar uma planta. Eu posso colocar uma planta entre a minha porta e a parede, se o meu corredor for largo e me der esse espaço. Às vezes os corredores são estreitos e só tem o tamanho da porta. Eu posso colocar um espelho, esse vermelhinho simboliza aqui um espelho. Eu posso colocar um espelho, o espelho também vai fazer com que o movimento do chi chegue na sua sala, ok? Então, no caso do corredor, eu tenho 3 curas. Eu tenho uma planta, se eu tiver espaço, eu tenho um espelho, eu tenho uma iluminação deste corredor, é importantíssimo, ele está bem iluminado. Eu posso iluminar ele com um lustre que pareça um movimento, eu ajudo a trazer essa energia para minha sala, ok? Beleza. Vamos falar então agora das áreas que a gente tem na minha sala. Olha lá, eu vou falar de plantinha por plantinha aqui para que vocês fiquem claros. Vamos lá. Coloquei meu baguá na minha sala e vou começar a pensar na minha energia. Opa, mas eu tenho um pedaço, um escritório, uma área da minha sala que não faz parte dela, do corpo dela. Quando eu tenho uma situação dessa, e a minha sala ela é aqui, isso aqui é um reforço de área. Significa que, como a gente está com a porta de entrada aqui, ó, na espiritualidade, na minha área de relacionamento, eu estou tendo um reforço de relacionamento. Provavelmente quem mora nessa casa tem um excelente relacionamento, ok? Do mesmo jeito, vamos falar aqui, uma plantinha como essa aqui, ó. Deixa eu tampar o resto, pra vocês não se dispersarem. Vamos lá, gente, estamos falando dessa aqui, tá?
Uma plantinha como esta aqui. Eu também estou entrando pela minha área de espiritualidade, aqui está a portinha, essa é a minha sala e falta um pedaço da minha sala. Gente, quando falta, tá faltando essa área aqui, ó. Significa que eu tenho uma ausência de área. Significa que provavelmente quem mora aqui ou tem problemas no seu relacionamento ou está só. E aí a gente tem que fazer a cura da ausência da área. Como que eu curo? Eu vou usar nesta região que eu tenho da sala alguns artifícios para repor a área ausente. Eu posso pôr espelhos e a gente vai falar, vai ter um capítulo só falando de curas, mas eu posso trabalhar espelho, eu posso trabalhar pontos de luz, um abajur de pé, a luz, as plantas, o espelho, o cristal, são os melhores elementos para correção de ausência de área. Então eu vejo o que melhor se adapta nesses dois lados da minha sala, o que eu posso pôr. Se eu posso pôr um espelho, se eu posso colocar um cristal, se eu posso colocar um ponto de luz, seja um pé de luz, seja mais um ponto de luz no meu teto, se eu tenho condições de fazer isso. E eu posso colocar um belíssimo vaso aqui que vai ativar com bastante folha, né, bem viçosa, que vai ativar super essa área aqui, ok? Então, a ativação diária, ela pode ser feita através de elementos que fazem a cura. Uma outra coisa importante que eu quero falar aqui agora é o caso quando a gente abre a porta da nossa casa e em frente da nossa casa, eu vou até pegar esse esqueminha, embora não seja o caso, eu abri e eu tenho aqui uma varanda, ó. Então faz de conta que isso aqui é uma varanda. A energia entra e vai embora, ok? Formas de correção. A gente pode pendurar o nosso cristal. Se vocês têm cortina na janela, é mais fácil ainda de engatar aquele ganchinho. Como o cordãozinho do cristal normalmente é curto, e para os chineses, o número 9 é um número que multiplica o que você está pedindo ali. Tanto é que quem coloca aquário na área de trabalho, que é a área de água, que é o lugar certo de colocar um aquário, os chineses dizem que você tiver 2 espécies de peixe, você deve colocar 9 de cada. Você vai aumentar o reforço daquela área. Então, falando do cristal na janela, abri minha porta, eu tenho ou uma janela ou uma porta de vidro que leva embora a minha energia. Como é que eu seguro essa energia no meu ambiente? Através de um cristal. Essas bolinhas de cristal chama 40 milímetros, é 4 centímetros, tá, gente? Que a gente pendura no ganchinho da minha cortina e deixo ela de uma maneira que a cortina corra sem bater na minha bolinha. Outra coisa importante, normalmente quando a gente tem uma janela, em cima eu tenho um pedaço de parede, né? Eu vou falar assim melhor. Um cortineiro, um pedaço de parede, uma viga, o que seja. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que aumentar essa bolinha, porque ela só funciona se ela estiver na frente do vidro. Não adianta eu colocar a bolinha pendurada na frente da parede, ela não segura nada. Ela vai funcionar como um elemento de correção quando eu coloco ela, desço uns 5 centímetros, 10 centímetros, o quanto vocês quiserem, dessa janela ou dessa porta de vidro, de maneira que eu abro a porta, essa energia circula quando chega na bolinha de cristal. Lembrem que eu falei que é tudo simbólico, né? Esse cristal multifacetado faz essa energia girar e traz ela de volta para o ambiente. Então, eu posso complementar o tamanho do meu cristal com um fiozinho vermelho. Vermelho, cor do sucesso, gente. É para os chineses super reforço dessa ação. E como a gente falou de 9, eu, Cris, que trabalho isso há muitos anos, eu pego e ponho esse cordãozinho em múltiplos de 9 centímetros. Então, 9, 18, 27 e por aí vai. E aí eu prendo na altura
dos múltiplos de 9. Então, vai que a minha viga tem lá esse tamanho. Eu ponho o que vai representar, por exemplo, 27 centímetros, que vai deixar a minha bolinha na frente do vidro, mas vai reforçar várias coisas e principalmente os guás que estiverem ali. O fio vermelho, o múltiplo de 9 no tamanho e a bolinha na frente da porta de vidro ou da janela vão fazer com que essa energia fique então dentro do seu ambiente. Então essas são as curas que a gente veio falar aqui e a gente vai falar ainda dessas curas detalhadamente, onde podem ser usadas de várias maneiras, mas acho que dá para você agora começar a pensar em organizar a sua sala. Às vezes é só uma questão de trocar os móveis de lugar, os objetos, você vai achar um monte de coisa que você tem que você vai poder aproveitar e esse é o nosso objetivo. Um beijo para vocês, a gente se vê no episódio 12.